Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós terminamos no último encontro a leitura na página 269. Estamos aqui acompanhando o Padre Rosner na descrição da missa no tempo de Paulo, né? Baseado em indícios, né? Históricos, né? Não há informações muito concretas sobre isso, mas há indícios, e o Padre Rosner está tentando aqui reconstituir o que era então o rito da missa, né? Nos tempos de Paulo. Nós estamos aqui, acabamos de descrever a importância da música na liturgia, né? E agora, continuando aqui, também a leitura do Evangelho era feita de maneira diferente da atual. Na antiguidade, nunca se fazia uma leitura silenciosamente, só com os olhos, mas sempre em voz alta, isto é, com as gradações, inflexões, mudanças de tom e variações de ritmo mais apropriadas, de modo a deliciar os ouvintes. É uma coisa curiosa realmente. Os antigos, eles não liam em voz baixa, nem particularmente. Não havia leitura em voz baixa, ou leitura que a gente faz aqui sem mover os lábios, né? Hoje essa coisa foi tornando-se hábito dos homens muito depois do século IV, V, né? Mesmo na época de Santo Agostinho, por exemplo, né? As pessoas liam em voz alta, né? Não existia o hábito da leitura em voz baixa, né? Então, na antiguidade nunca se fazia uma leitura silenciosamente, só com os olhos, mas sempre em voz alta, isto é, com as gradações, inflexões, mudanças de tom e variações de ritmo, mais apropriada de modo a deliciar os ouvintes. Entre os gregos, a retórica era extraordinariamente apreciada e exercia uma profunda influência. Era normal organizarem-se concursos para atribuir prêmios àqueles que melhor soubessem ler em público. E foi dentro dessa orientação geral que também a Igreja instituiu o cargo de leitores. Os ofícios divinos de Corinto causavam verdadeira surpresa pelo papel que neles desempenhavam as mulheres. Entre os judeus, a mulher não intervinha nos serviços litúrgicos e durante as cerimônias permanecia numa tribuna ou em outros lugares secundários. Ninguém perdia o tempo ensinando a lei às meninas. Essa atitude explica-nos o agradecimento com que as mulheres olhavam para Cristo e o atrativo que o Senhor exercia sobre elas. Receberam-no como um Salvador, porque puderam perceber que se desvelava pelas suas almas. Maria, aos pés de Jesus, em Betânia. A pecadora, ungindo-lhe os pés. A samaritana, no poço de Jacó, são imagens que caracterizam perfeitamente
a nova posição da mulher dentro do cristianismo e anunciam uma primavera espiritual para o mundo feminino. No Oriente, não existia qualquer tendência feminista e as mulheres aceitavam tranquilamente a mediocridade do seu destino. Mas o mesmo não acontecia na Grécia, tão repleta do espírito de liberdade, onde a mulher sofria dolorosamente com a sua reclusão nos Gineceus. Quando a Hélade se tornou uma província romana, a liberdade das mulheres romanas exerceu uma grande influência sobre a conduta das mulheres gregas. E, por sua vez, as religiões estrangeiras também favoreceram essa tendência para um alargamento das aspirações femininas. Um velho texto, provavelmente utilizado no culto de Ísis, interpela assim a deusa: tu deste à mulher autoridade igual à do homem. Ísis, apaixonadamente venerada como a deusa universal, tornou-se assim a padroeira do movimento feminista, no momento, aliás, em que desabrochava um estado de espírito propício à influência da mulher. Em Roma, a emancipação feminina atingiu o seu ponto culminante na época do Império, e logo a presença da mulher se fez sentir na vida religiosa, onde as suas aspirações encontraram boa acolhida. A expansão de cultos secretos vindos do Oriente, com o seu sentimentalismo característico, seria incompreensível sem a crescente influência feminina. Uma certa necessidade de amor, uma tendência para a exaltação mística, os profundos instintos de maternidade, que uma época depravada, hostil ao casamento e aos filhos, não podia satisfazer, que essa época não podia satisfazer, né? Tudo isso criava uma atmosfera em que os cultos orientais podiam desenvolver-se com facilidade. São Paulo sabia-o e tomava nota dessas tendências. Aqui, quando ele fala cultos orientais, né, a igreja, né, estava incluída nessa denominação aqui, cultos orientais. Né? É a partir dessa segunda viagem de missão em que o apóstolo pisa pela primeira vez no solo grego que podemos observar melhor a influência crescente das mulheres. Já o notamos em Filipos, em Tessalônica e em Atenas. Mas as mulheres de Corinto parecem ter sido extraordinariamente ativas. O traço mais característico foi a dedicação com que se entregaram à causa de Cristo e a ousadia com que assumiram determinadas funções no serviço litúrgico. Como algumas delas possuíam o espírito de profecia, Paulo não as impediu de falar, em obediência ao seu princípio de não apagar o espírito. Foi só quando algumas delas começaram a deixar de usar o véu, sinal e salvaguarda da modéstia e do pudor, que o apóstolo pronunciou um enérgico não. Logo após o serviço religioso oral, a assembleia reunia-se para uma refeição tomada em comum, a que chamavam ágape, ou banquete fraterno. Estes ágapes constituíam uma das mais comoventes invenções do sentido de comunidade da primitiva igreja. Ignora-se qual teria sido o modelo em que se inspiravam. Se o banquete judaico do sábado, que conhecemos através dos evangelhos, se as associações gregas de amigos, onde os deserdados da sorte podiam desfrutar de uma amostra da vida social das classes superiores. É possível que entre os participantes dos ágapes cristãos houvesse muitas pessoas que tivessem pertencido
a esses colégios cultuais. Nessas refeições, os cristãos tinham uma excelente oportunidade para se reunirem sem transgredir a lei. E, ao mesmo tempo, essas reuniões vinham a constituir um sinal externo da organização da igreja em pequenas células e comunidades locais, primeiros esboços das atuais paróquias. Não nos há de admirar que essa genial invenção da caridade tenha sido representada com tanta frequência, ora nas imagens das catacumbas, ora em ligação com o banquete eucarístico, ou como símbolo do banquete celestial dos bem-aventurados. Por vezes, encontramos aqui uma mistura de motivos pagãos e cristãos. Especialistas das catacumbas, De Rossi e Wilpert, publicaram reproduções dessas mesas redondas do cristianismo primitivo. 5 ou 6 pessoas, por vezes acompanhadas de crianças, agrupavam-se à volta de uma mesa servida por mulheres e moças cristãs. Aqui na página que eu estou lendo, 271, tem um afresco das catacumbas. Aqui com o ágape, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse aqui é um afresco da catacumba São Pedro e São Marcelino com essa representação, né? Abre aspas. Ágape, mistura-nos o vinho, diz um. Nesse afresco tá escrito, né? Ágape, mistura-nos o vinho, diz um. Irene, passa-me a água quente, exclama outro. Assim acontecia também em Corinto. Rapidamente se traziam pequenas mesas que eram dispostas em forma de ferradura ou em semicírculo. O escravo e a serva, infeliz, tantas vezes asperamente repreendidos ou maltratados nas suas casas, sentavam-se como irmãos ao lado de Erasto, tesoureiro da cidade, ou de Crispo, antigo presidente da sinagoga, ou ainda do rico Tício Justo, e eram servidos pelas afáveis mulheres que circulavam entre as mesas como encarnações da caridade, Ágape, e da paz, Irene. É curioso isso, né? Essa reunião após a missa, porque nós vemos que existe uma tendência natural da gente querer se encontrar depois da missa, né? Querer passar um tempo conversando, trocando ideias. Conosco acontece isso até hoje, né? E em todos os lugares, né? Essa coisa de sair da missa e ficar no adro da igreja conversando, isso é uma coisa muito, muito natural, muito, muito comum, né? Era muito mais comum quando muito mais pessoas frequentavam as missas, né? Nas décadas passadas. Mas é natural até hoje, né? A gente querer quase que como prolongar, não é? O ambiente fraterno da missa, né? Com esse encontro. O mais velho sentava-se à cabeceira de cada mesa, como podemos ver nos afrescos das catacumbas.
O dono da casa fornecia os elementos acessórios, como água quente e fria, as azeitonas, as sardinhas, os pratos e as tigelas. Era também o dono da casa, ou ainda um diácono, ou um presbítero, quem pronunciava a oração sobre os alimentos antes de começar a refeição, tal como os apóstolos haviam indicado. Abre aspas, louvado sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que fazes sair da terra o pão e dás os frutos do solo e da vinha. Fecha aspas. Não sabemos como estes ágapes se inseriam no conjunto litúrgico, mas o certo é que desempenhavam uma função no culto. Parece que em pouco tempo deram lugar ao ofício noturno da luz. Depois dos ágapes, os que ainda não estavam batizados deixavam o recinto, e os outros dirigiam-se então a um dos andares superiores onde eles estavam, onde na sala principal, habitualmente reservada às recepções, se celebrava o banquete eucarístico. Nesse cenáculo havia geralmente várias janelas, mas também se acendiam lâmpadas. Atos 20, versículo 8. Era aqui que os homens e as mulheres faziam a confissão pública dos seus pecados perante o apóstolo, finda a qual todos se dirigiam para a mesa das oferendas a fim de depositarem nela os cestos cheios de farinha, uvas, incenso, azeite, pão de fermento e vinho dos hortos de Argos ou de Istmos, enquanto dois grupos entoavam alternadamente o Kyrie eleison. Paulo tomava nas mãos uma parte de todos esses elementos e oferecia-os a Deus, e a seguir fazia a consagração do pão e do vinho, que passaram a constituir a mais frugal, a mais importante e a mais pura de todas as refeições dos homens, desde que Cristo os teve entre as mãos. Tal como o canto, também o diálogo que se seguia era alternado, mas agora entre Paulo e todos os presentes. Corações ao alto, já os temos no Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Depois desse diálogo, o apóstolo recitava em tom solene a narrativa da última ceia, tal como a recebera do Senhor por intermédio da Igreja Mãe de Jerusalém. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Tomai e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que o beberdes, pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26. E a comunidade respondia: Agradecemos-te, ó Pai, pela santa vinha de Davi, o sangue de Cristo, teu servo, que nos deste a conhecer por Jesus, teu servo. Para ti seja a glória por todos os séculos. Assim como este pão estava espalhado pelos montes e foi reunido para formar uma só coisa, assim faz também que a tua igreja, dispersa por todas as extremidades da terra, se venha juntar no teu reino, porque a ti é devida toda a glória e todo o poder, através de Cristo Jesus, por todos os séculos. Essa resposta está consignada no Didaquê, né?
item 9 do Didaquê, que é um livro antiquíssimo, né? A seguir, os fiéis aproximavam-se um após outro para receber da mão do seu apóstolo os fragmentos do pão consagrado e para beber do cálice que lhes era apresentado. Regressavam então aos seus lugares, depois de terem trocado o ósculo da paz. Os homens beijavam-se entre si e as mulheres igualmente. Enquanto se levavam os restos do sagrado repasto aos doentes, a alegria atingia o auge durante o canto de um hino de ação de graças que viria a dar o seu nome à totalidade da cerimônia, Eucaristia, e que terminava, segundo a Didaquê, por um grito de nostalgia que clamava pela parousia do Senhor. Lembra-te, ó Senhor, da tua igreja, para a livrares de todo o mal e para lhe concederes a perfeição do teu amor. Recolhe-a dos quatro ventos e condula ao reino que lhe preparaste, porque em ti estão o poder, a glória por todos os séculos dos séculos. Que chegue a graça e termine este mundo. Hosana ao filho de Davi. Se alguém é santo, aproxime-se. Se não o é, faça penitência. Maranata. Amém. Didaquê, item 10. A palavra Maranata tinha um duplo sentido e podia significar o Senhor veio, ou ainda, segundo a tradução do Apocalipse, vem, Senhor. Assim se reuniam as comunidades como um só corpo à volta do Senhor, a sua cabeça. Assim as via em espírito o apóstolo quando orava por elas, quando lhes escrevia ou lhes falava da edificação da casa de Deus. Era nesse ofício litúrgico em comum que os fiéis ganhavam consciência da sua unidade e da sua singularíssima união. Espalhados durante o dia, nas suas diversas tarefas ordinárias, nos aposentos dos escravos, diante dos fornos das padarias ou nos bazares, mas sempre mergulhados no seio de um mundo hostil, onde muitas vezes eram alvo de troças e perseguições, reuniam-se gozosamente à noite para o banquete sagrado. Ali todos se tornavam testemunhas do milagre da comunidade, e o entusiasmo comum pela mesma fé e pela mesma esperança abrasava os seus espíritos. E por cima deste ardor comum pairava o Senhor Jesus como sua cabeça, com um poder, uma evidência, uma certeza e uma presença imediatas que faziam suspender o alento. Jesus era o dono da casa, em torno do qual se reunia a comunidade. O banquete eucarístico realmente ligava os participantes entre si e com Cristo. Então aqui a gente termina, né, a descrição da missa primitiva, né, no tempo de Paulo, com os resquícios históricos, né, que nós temos desse ritual, né? Não é muita coisa, está espalhado em várias fontes, mas é o que se tem do registro desse rito da missa, né? Vocês vejam, se a gente compara, né, esse rito com o rito da missa de sempre, né? Veja como é que os séculos, né, da igreja incluiu tanta beleza, né, tanta elevação
nesse rito inicial, né? Em torno da Eucaristia, né? Então a missa teve um crescimento orgânico, né? Em torno da Eucaristia. Ela foi crescendo em beleza, né? Usando as ferramentas primitivas, né? Que era a música, não é? E a leitura, a retórica, aquela coisa tão bela da tradição cultural, né? Grega, até culminar na Eucaristia, né? Que até hoje é assim, né? Quer dizer, a preparação para a Eucaristia hoje é muito mais elaborada, muito mais bela, muito mais de uma elevação muito maior, né? Porque foram séculos de acréscimos belíssimos que a nossa liturgia teve, né? Mas o centro da liturgia, as palavras da consagração, que é o que importa, né? Que é a razão pela qual nós vamos à missa, né? É a mesma coisa, né? A confissão antes da comunhão, né? É a mesma coisa, né? Claro que ao longo dos séculos a Igreja construiu uma série de possibilidades para as pessoas fazerem as confissões, né? Confissão pública foi uma coisa que sobreviveu muitos séculos na Igreja, né? Na Idade Média havia as confissões públicas, né? Principalmente para os grandes pecados, né? E não só as confissões públicas, como as penitências públicas, né? Dependendo do pecado, né? Do penitente, né? Se o pecado fosse um pecado muito grave e público, a penitência também era pública, né? Então houve grandes desenvolvimentos na área litúrgica, né? Mas é muito bonito essa descrição dessa Eucaristia, dessa missa, né? Primitiva, né? Que o Padre Rosner faz aqui. Agora nós vamos por alguém quer fazer alguma observação sobre isso? Porque nós vamos mudar de assunto. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte que nós acabamos de... Bom, se vocês quiserem, podem fazer aí as observações. Nós vamos passar aqui a um outro item, né? Muito interessante também, né? Inicia-se o Novo Testamento. O primeiro documento do Novo Testamento, né? Foi a primeira epístola aos Tessalonicenses. Não foram os evangelhos, né? Tá certo? O primeiro documento do Novo Testamento foi a primeira epístola aos Tessalonicenses. O dia em que Silas e Timóteo chegaram a Corinto foi um dia de alegria na vida do apóstolo. Paulo não gostava de estar só no seu trabalho de apostolado. Não era um asceta duro como couro para curtir. Pelo contrário, era um homem cheio de vida, que tinha necessidade de simpatia, de compreensão e de consolo humano. Quando a sombra dos dois recém-chegados se projetou na porta da sua oficina, um transporte de alegria iluminou-lhe o rosto. Abraçaram-se cordialmente. O tear ficou parado durante todo o dia e a conversa prolongou-se pela noite afora.
à débil luz da lâmpada de azeite. Os discípulos sentiam-se felizes por poderem dar ao apóstolo as melhores informações sobre os tessalonicenses. Timóteo relata-lhe que a fidelidade dessa comunidade à fé é inquebrantável. Tudo tinha acontecido exatamente como Paulo havia predito. Tinham arrostado todas as perseguições sem desfalecimentos, e a sua indefectível união e a sua caridade fraterna tinham causado a mais profunda impressão aos pagãos de toda a Macedônia. Os pagãos não conheciam isso, né? Não conheciam a caridade fraterna. Os tessalonicenses guardavam de Paulo uma grata lembrança, eram-lhe absolutamente fiéis e ansiavam por voltar a vê-lo. Não acreditavam nas calúnias lançadas contra ele pelos judeus, segundo as quais era um impostor, um ambicioso, um adulador, cheio de cobiça e desejo de riquezas, pois a sua dura vida de trabalho durante a permanência em Tessalônica fizera ruir pela base todas as mentiras. Paulo alegrou-se extraordinariamente com todas as boas notícias. No entanto, havia também algumas sombras nesse quadro. Assim, quando alguns honrados pescadores tinham perdido a vida por ocasião de uma tempestade, a morte desses homens causaram uma profunda impressão em todos. As famílias estavam perplexas e perguntavam-se constantemente: que será agora dos nossos mortos? Esperavam assistir juntos ao grande dia do regresso do Senhor e ao seu triunfo sobre as potências inimigas. Aliás, era sobretudo esta segunda vinda do Senhor o que mais os atormentava. Muitos procuravam calcular antecipadamente o dia e a hora, buscavam presságios, corriam de casa em casa dizendo que a vida terrena perdera todo o valor, que já não valia a pena trabalhar, nem começar um negócio, ou mesmo restaurar a casa. Dessa forma, empobreciam-se e tornavam-se incômodos para os outros. Tinham interpretado erradamente o discurso de Paulo sobre o último dia. Que interessante, né? Porque se você pega a Epístola aos Tessalonicenses, é importante demais essas observações, as duas epístolas, né? É importante demais essas observações aqui do padre Joseph Rosa, né? Porque essas duas epístolas, né, falam exatamente da parousia, né? E veja como é que já nessa época, nessa comunidade, né, fundada pelo apóstolo, já existia o que existe hoje muito, né? Essa preocupação com a parousia, essa preocupação de que a gente não deve mais fazer nada, porque o fim do mundo está próximo. Meu Deus, agora vai acabar mesmo, né? Não tem mais nada que fazer. Vamos calcular o dia e a hora, né? Então tinha gente que calculava, né? Como depois, nos séculos posteriores, aconteceu a mesma coisa, né? As vozes proféticas que diziam que do ano tal não passará, do ano não sei das quantas. Então, a gente pode entender, né, essa agonia dos tessalonicenses, né, em relação a isso, né? Principalmente, né, devido a esse infortúnio, né, que aconteceu com a morte desses homens e as famílias atingidas, né, etc. Não se deve, porém, pensar que os tessalonicenses duvidassem da ressurreição dos mortos. Se fosse assim, Paulo teria reagido de forma bem diversa, provando-lhes essa verdade, como faria mais tarde escrevendo aos Coríntios,
1 Coríntios 15. O erro em que corriam não atingia propriamente o fato, mas apenas o tempo da ressurreição dos que adormeceram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 12 a 17. Diante desse quadro, Paulo ficou pensativo. Desejaria partir imediatamente para Tessalônica, mas era impossível. Não podia deixar, naquele momento, a nova igreja de Corinto. Né? Assim pediu a Timóteo que lhe comprasse o material necessário para escrever-lhes uma carta. Feliz a hora em que tomou essa decisão, de que o mundo inteiro viria a beneficiar-se. Paulo não suspeitava que milênios depois, milhões de homens continuariam a abençoar a pequena oficina de Corinto, onde se escreveram as suas primeiras epístolas. Assim começou o Novo Testamento, cuja primeira página havia de ser uma carta ditada pelas necessidades do momento. Corria o ano de 51, 20 anos depois da ressurreição do Senhor. Aqui tem um asterisco, né? Que eu vou ler e que será o final da leitura de hoje. Então, tá assim. O esquema epistolar dos antigos, que Paulo utiliza e modifica à sua própria maneira, compreendia as seguintes partes. Então, esse era um esquema que se usava nas cartas, né? Tá certo? Então, 4 partes, né? Um prefácio, ou introdução, que por sua vez se dividia em a fórmula do remetente, fórmula do remetente. Por exemplo, Paulo, abre aspas, Paulo, por vontade de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, fecha aspas. B, fórmula do destinatário. Por exemplo, abre aspas, a Timóteo, autêntico filho na fé, fecha aspas. E C, expressão dos votos ou desejos. Por exemplo, abre aspas, a graça e a paz estejam convosco, fecha aspas. Então esse é o prefácio à introdução. Segundo a segunda parte, o texto ou corpo da carta, em que Paulo alterna o nós e o eu. Primeira pessoa do singular e plural. Né? 3. A conclusão, acompanhada de uma lista de saudações, frequentemente longa. E 4. A saudação final, escrita de punho e letra pelo remetente, que equivalia à assinatura e a um visto bom necessário para evitar falsificações dos inimigos. Por exemplo, abre aspas, esta saudação escrevo-a eu, Paulo, por meu próprio punho. Fecha aspas. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 16, 21, Colossenses 4, 18, 2 Tessalonicenses 2, 2 e 3, 17. Algumas epístolas foram escritas pelo próprio Paulo, enquanto para outras valeu-se de um secretário. Nas últimas, podemos até identificar o mensageiro. Nos sobrescritos, revela-se o senso de autoridade que lhe cabe, o qual foi crescendo com o correr dos anos, como podemos observar, sobretudo na epístola aos Gálatas. Pelo estudo desses dados, um especialista chegou à seguinte conclusão, abre aspas, as 13 cartas devem ser consideradas, acima de qualquer dúvida, como obra de um só homem. Aqui ele cita o O. Roller, que é o estudioso, né, especialista. Então, terminemos aqui, não é, com
com essa ideia, né, do primeiro escrito, né, do Novo Testamento, que começou em Corinto, né, na sua oficina de tecelão, não é? Depois que Timóteo e Silas trouxe a ele notícias de Tessalônica e dos problemas que a comunidade estava enfrentando, né? Então, na impossibilidade de ir ter com os tessalonicenses, né, Paulo, então, escreveu o primeiro documento do Novo Testamento, e graças a Deus ele fez isso, porque depois ele vai tomar gosto pela escrita de cartas, né? E toda a civilização ocidental vai se beneficiar desses escritos, né? Como fundamento, né, essas duas cartas aos Tessalonicenses, né, com os comentários de São Tomás de Aquino, como eu já disse aqui, né, já foram publicadas aqui no Brasil pela editora Concreta. Estou com ela aqui na frente, aqui, editora Concreta, edição bilíngue, né, latim e português, e vocês podem ver. O assunto é a parousia, né? O assunto é a vinda do anticristo, o assunto é aquilo que preocupava os tessalonicenses, né, na época, tá certo? Então nós terminamos aqui na página 275 hoje, logo no início da página, e vamos falar da epístola ainda um pouco, né? E sobre a escrita da epístola, enfim, todos os detalhes desse primeiro documento, né? Tanto da primeira quanto da segunda carta. Aliás, nós vamos falar muito sobre isso, porque tem a questão do anticristo aqui. O padre Rosner vai fazer uma longa comentário sobre essa epístola, enfim, sobre as ideias desenvolvidas na epístola. Vai ser longa a leitura sobre isso, e talvez vocês possam gostar dessa leitura, porque eu sei que muita gente aqui que está me ouvindo está muito preocupada com o fim do mundo, né? E essa epístola vai trazer muita coisa que o Paulo tem a dizer para nós sobre isso, né? O anticristo e as características do anticristo, né? E o interessante dos comentários de São Tomás de Aquino é que, na verdade, ele como que atualiza essas ideias também, como que elas estavam na Idade Média, né? Como é que é? Você vai gostar, tenho certeza disso. A Aline fala assim, na época e hoje também. Eu não sei exatamente o que ela quer dizer com isso, mas pois então a parousia, sim, não, a parousia a parousia, ela nos acompanha desde que Nosso Senhor falou que vem de novo, né? Então, na ressurreição foi anunciado que ele virá de novo, né? Ele próprio falou várias vezes, né? Na segunda vinda. E vai ser legal a discussão aqui com o Padre Rosner, porque ele vai levantar várias coisas, vai dar um pouco de pelo menos para quem se preocupa com isso, vai dar um pouco de método e de conhecimento a respeito do que o Paulo falou sobre isso, né? É interessante, sim. Para talvez acalmar os corações, né? Isso, para acalmar os corações. Eu acabei de falar que a Aline falou. Pegar. Exatamente. Vamos ficar calmos com isso, né? E Paulo faz exatamente isso, embora ele entre em detalhes, né? Porque ele tinha que acalmar aquela comunidade, né? Ele tinha que, enfim,
cuidar, né, das ovelhas, né? Então ele vai... a carta aos Tessalonicenses pode ser muito bem considerada uma carta a nós, né? A nós hoje, né? Que estamos, enfim, 2000 e tantos anos depois, né? Acossados por várias tragédias e várias guerras e várias coisas e várias manipulações e várias tentativas de controle mundial, etc, 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 né? Então, assim, a gente pode acolher a carta aos Tessalonicenses como se fosse uma carta a nós, né? Então é bom ler também, né, ela com os comentários de São Tomás de Aquino. Quem tiver o livro é bom recordar, né? Quem não tiver, vá no Novo Testamento e leia, né? E se o Novo Testamento tiver um bom comentário, eu tenho um Novo Testamento aqui com comentários, com bons comentários, mas eu acho que vocês não encontrarão mais ele para comprar. Mas enfim, com comentários muito, muito interessantes. Mas enfim, é difícil de encontrar isso hoje, né? Mas então, gente, a Ana Paula levantou a mãozinha. Diga, Ana Paula. Eu só queria dizer o seguinte, que toda vez que alguém, um governo, né, se meteu a querer ser um governo global, mundial, se deu com os burros na água, né? Pode olhar, por exemplo, o próprio Império Romano. Sim. Né? Então essa mania de grandeza e de querer se equivaler a Deus não dá muito certo, não. Não dá. E não vai dar. Esse pessoal, esses globalistas, eles vão dar com os burros na água. Não tem jeito de você controlar o mundo, não, gente. Não tem. Tá? Principalmente porque é uma tarefa humanamente impossível se a gente considerar só a natureza das coisas, sem considerar a sobrenaturalidade das coisas. Esse negócio não dá certo, porque não é só um grupo que quer controlar, né? Dos grupos que querem controlar, existem brigas entre eles, então não vai dar, vai dar confusão, mas não vai controlar, não tem jeito, né? Cristina levantou mãozinha também. Ô, professor, eu queria só falar que de várias passagens do livro, quando se fala na celebração da Eucaristia, nos costumes, eu acho que São Paulo é a maior fonte de leitura equivocada dos protestantes, modernistas. Eu avisei. Lutero foi reformar São Paulo. Eu avisei. Eles usam São Paulo à vontade, né? Isso. Porque, inclusive, essa coisa da igreja primitiva, né, que hoje é muito influente eles querem desconhecer todos os desenvolvimentos litúrgicos de 2000 anos que a igreja fez, para dizer que tudo isso não vale nada. O que vale é aquela primitiva celebração, né? Eles desconhecem, né, que a igreja sempre foi inspirada pelo Espírito Santo para desenvolver a liturgia, né? Hoje, quando a gente ouve esse termo, desenvolver a liturgia, dá arrepio na gente. Porque a gente sabe o que aconteceu com a missa nova, né? Que foi vendida para nós como um desenvolvimento litúrgico, mas não foi. A missa nova foi uma completa mudança litúrgica e que não foi desenvolvimento nenhum, foi uma involução, né? Mas a igreja sempre teve muito carinho pelos desenvolvimentos litúrgicos, né? A igreja, curiosamente, né, ela sempre deu muita liberdade para as comunidades, né, e para os bispos
Tanto é que na época em que Pio V, né, sentiu a necessidade de fazer um tipo de unificação, né, ele agregou vários aspectos de várias comunidades, tanto do Ocidente quanto do Oriente, para fazer o rito tridentino. Né? A igreja sempre foi muito acolhedora por esses desenvolvimentos litúrgicos, desde que fossem desenvolvimentos litúrgicos, não deformações litúrgicas. Quando Pio V fez o que ele fez, foi justamente para coibir as deformações litúrgicas. Né? A igreja, ela nunca faz nada de forma aleatória. A primeira coisa que a igreja faz é dar liberdade para os fiéis, para os bispos, para os padres. Só que quando as coisas vão se deformando, a igreja chama-se o poder e resolve o problema e corrige os erros. Tá certo? Então, sim, houve desenvolvimento litúrgico. E a gente tem que eu penso assim, não tem, né, nada de correto no que eu penso. O afastamento, quer dizer, o distanciamento, uma coisa é a presença de um apóstolo e de quem conheceu um apóstolo. Nesse próprio livro, o padre Rosen descreve que, ou será que foi outra coisa que eu li, que, não, foi nos Atos, no próprio texto dos Atos, que as cartas, elas tinham também o objetivo de trazer de volta aquele espírito que já estava se afastando. O desenvolvimento litúrgico também tem essa função. Trazer de volta, quer dizer, 2000 anos, né? Recentemente, um padre do IBP falou algo a respeito de um papa que... agora, pois minha memória, tantas noites acordadas, minha memória está muito ruim. Isso é culpa do Renato! Isso é culpa do Renato! A Renata me dando um trabalho. Nossa Senhora. Meu Deus, nós vamos resolver isso depois com ele. Tem que dar um jeito no Renato, pelo amor, viu? Mas é isso. Tá aí um exemplo dessa insanidade que a gente vê nesses argumentos assim bobocas, né? Para justificar o abraço da paz e coisas do gênero. Voltar, né, com o ósculo da paz, né, que eles faziam nas celebrações litúrgicas antigas. Aquilo estava muito dentro do espírito grego. O que não se entende é isso, né? Por que isso existia lá, né? E que Paulo respeitava, não é? É porque aquilo era da comunidade grega, era do espírito oriental. O oriental até hoje se beija. Os homens se beijam. Né? A gente vê que essa é a liberdade da igreja. Quando ela vai numa comunidade, ela respeita tudo desta comunidade que não vai contra a nossa fé. Por que não respeitar? Né? Por que não respeitar aquele povo, porque isso atrai o povo para a nossa fé. E se o que ele faz não vai nada contra a nossa fé, deixa ele fazer. Né? Agora, um aspecto que você começou a falar, e que é muito importante, eu falei logo no início da nossa leitura de Paulo, é o seguinte: por que existe a necessidade de deformar tanto os ensinamentos de Paulo? Porque Paulo é a base. Se você deforma a base, aí você deforma tudo. Então, por isso que Lutero, né, se preocupou tanto, né, em deformar o que Paulo dizia, né, porque era necessidade dele para criar a nova igreja dele, né, a igreja luterana, que ela também fosse baseada em Paulo, porque não existia possibilidade nenhuma de basear qualquer outra coisa que não fosse em Paulo, mas num Paulo deformado. Né? Os protestantes adoram isso. Os modernistas, né, adoram isso também, né? Porque não há outra possibilidade. Se não deformar Paulo,
a nossa igreja vai ser a mesma de sempre. Precisa deformar para criar outras, né? Então, Paulo é o centro de tudo, né? De todas as deformações. Tem tratados de protestantes ilustres, inclusive, teólogos ilustres, né? De livros e mais livros sobre uma só epístola de Paulo. Por exemplo, a Epístola aos Romanos, que era a epístola que o Lutero mais gostava, né? A quantidade de coisa que foi escrita por protestantes sobre a Epístola aos Romanos é uma coisa impressionante, né? Se somar o número de páginas é uma coisa... Isso é uma homenagem a Paulo que os protestantes fazem, né? Porque eles sabem que se não deformar Paulo, né, chamado por Santo Tomás de Aquino e também pelo Padre Rosner, né, o apóstolo, não dá, né? E por isso, então, mais uma vez eu digo, né, Paulo é a estrutura intelectual, teológica, metafísica da igreja, né? Essas cartas são documentos absolutamente fundamentais na nossa religião, né? E os protestantes, infelizmente, se vocês lerem, por exemplo, né, as Bíblias modernas, os comentários de pé de página que se faz às epístolas de Paulo é uma coisa impressionante, de deformação, enfim, de uma espécie de atualização, né? E outra coisa, tem coisas lá nas epístolas de Paulo que não tem jeito muito de deformar. Então eles mais ou menos esquecem, não é? Assim, porque Paulo foi um grande crítico dos costumes, né? Ele era muito rígido nisso. Então isso eles não gostam muito de falar, né? Porque isso não tem jeito de deformar, né? Quando ele fala, por exemplo, do matrimônio, da posição da mulher no matrimônio, da posição do homem no matrimônio, aí eles ficam meio... Porque não tem jeito de deformar, essas palavras não tem jeito, né? Por mais que você traduza, enfim. Mas é isso mesmo, eles deformam tudo. E o conhecimento dessa celebração primitiva, para nós é muito importante também. A beleza do nascimento da missa é uma coisa belíssima, né? É uma coisa linda, porque ali estava nascendo aquele núcleo central da nossa missa que nunca mudou, né? Nunca mudou. As palavras da consagração, né? Enfim, é uma beleza isso. Enfim, eu me emociono toda vez que leio alguma coisa, né? Vou dizer que São Paulo é o chão da pedra angular. São Pedro, está correto? São Paulo. Bom, São Pedro é o primeiro Papa, né? São Pedro tem a autoridade de Cristo, né? Porque Cristo deu autoridade para ele, né? Poder das chaves, né? Tá certo? Então, quando eu digo, né, que Paulo, os documentos de Paulo são o fundamento da doutrina, são o fundamento da teologia e da filosofia católicas. Tá certo? Que não há nos outros documentos. Não há. Né? Veja bem, as cartas de São Paulo são como assim as primeiras expansões além do evangelho que nós temos, da nossa doutrina. Porque ali está o início da teologia moral, dos costumes. Porque quando Nosso Senhor morreu, tá certo? Como é que as comunidades cristãs iriam se organizar? Nosso Senhor não deixou coisas específicas para isso. Isso já foi o Espírito Santo que orientou, né? E Paulo foi quem primeiro escreveu sobre tudo isso, assim, de maneira mais extensa, né? Por quê? Porque ele tinha que orientar as igrejas nascentes, né? Que ele ia fundando, né?
ao longo das suas viagens. Então, isso nasceu também por necessidade de Paulo. Não foi porque ele quis ser o bambambam, não. É porque ele estava se defrontando com os problemas reais das igrejas que ele estava fundando. Ele estava se defrontando com pessoas como nós que tínhamos dúvida. Que tínhamos dúvida. Vem cá, como é que é isso aqui? Como é que é a vida matrimonial cristã? Como é que a gente deve se portar? Como é que é o papel do homem e da mulher na sociedade? Como é que são as relações morais de nós cristãos com os pagãos? Como é que nós temos que Nosso Senhor não falou nada sobre isso. Como é que a gente deve fazer para converter os pagãos? Qual é o nosso comportamento em relação a isso? Tudo isso Paulo começou a desvendar e fez um trabalho absolutamente extraordinário, né? Será que existe uma biografia nesse nível de São Pedro? Pois é, Cristina. Eu não sei. Mas nós vamos, se existir, nós vamos descobrir. Eu sei que existe uma biografia extraordinária de São José. Umas 800 páginas. Eu só não sei se está traduzido pro português. Impressionante, né? Uma biografia de umas 800 páginas sobre São José, que é absolutamente um ausente no Novo Testamento, né? Mas com fontes primitivas, com a patrística grega e latina, eles conseguiram reconstituir a vida de São José, né? Mas de São Pedro não sei, né? Enfim, São Paulo desperta paixões, né? Tanto do lado herege quanto do lado ortodoxo, né? E essa aqui é uma obra-prima, né? Certo? A Aline fala assim: o senhor tem as palavras. Que senhor tem as palavras corretas? Então, gente, estamos aqui na página 273, início da página, e se Deus quiser, amanhã nós continuaremos a nossa leitura, tá certo? Tá chegando aí o dia de São Pedro e São Paulo, né? Tá próximo. Nós comemorarmos agora com conhecimento, né, que nós estamos adquirindo nesse livro, o dia das duas colunas, né, da igreja. Certo? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Deus lhes pague a paciência e a presença aqui na leitura. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.